Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Meu nome é Fred, eu sou catequista aqui da Paróquia São José do Avaí, teólogo. Peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, deixe o seu like e vamos à nossa vinheta. Espero que você esteja bem, na paz do Senhor Jesus. E vamos rezar para que Deus nos ilumine e nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus, bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendito seja sua Santa Imaculada Conceição. Bendito seja sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Leão, sobre o nosso Bispo Roberto, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos, cada um de nós em particular, e todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, livrai-nos das maldades e ciladas do demônio. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Deus. Amém. Gente, temos que rezar muito. Temos que rezar muito porque não está fácil. Né? O inimigo está aí, como diz a palavra de Deus, como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Estamos na quaresma, época da gente rezar, muito mais do que a gente tem rezado, ok? Então, gente, vamos dar sequência ao nosso estudo do catecismo. Estamos estudando a moral,
tá? A moral católica. E hoje nós vamos estudar o parágrafo 1846, 1846 do Catecismo, página 494, se você tem o Catecismo aí pode abrir, página 494, parágrafo 1846. Nós agora vamos ter algumas aulas, tá? Nós vamos falar sobre um assunto que é muito, mas muito importante, mas muita gente não gosta desse assunto, tá? Muita gente é soberbo, tá? Nós temos muita soberba no mundo hoje. Poucas pessoas são humildes, né? Tem muita pessoa orgulhosa que não reconhece, não é, os seus pecados. Então, hoje nós vamos começar a estudar sobre o pecado. A maior realidade, a maior tristeza da humanidade é o pecado. Tá? Então, nós vamos ter várias aulas sobre esse assunto. A igreja ela leva tão a sério essa questão. Nós vamos ter aí algumas aulas sobre isso. Não vai ser uma só, não. Nós vamos gastar aí algumas aulas, umas 3, 4, 5 aulas, né? Porque nós vamos englobar tudo, o pecado de uma forma geral, tá? Porque desde que o homem e a mulher pecaram lá com Adão e Eva, o pecado se alastrou de uma forma, não é? Aí nós vamos ver dilúvio, nós vamos ver Torre de Babel, não é? E o que mais a gente vê hoje, gente, é pecado. Não é? A gente passou pelo carnaval aí, a gente vê cada absurdo, não é? Nas redes sociais, na televisão, nas mídias, não é? O que as pessoas estão oferecendo para os nossos jovens hoje? Pecado. E tem gente que, primeiro, né, diz que não tem pecado. Já é um orgulhoso. Que a Bíblia fala que todos somos pecadores. Não é? E tem pessoas que vivem uma vida, acham que o pecado não existe, então eu faço da minha vida o que eu quero, eu vivo do jeito que eu quero, né? Porque não existe pecado. Né? Tem religiões que pregam isso. Não é? Não existe pecado. Tá? Então, cuidado. Cuidado, porque a igreja vai dizer que é uma realidade, e a pior realidade que existe no mundo é o pecado. Tá? Então, nós vamos aí ter várias aulas sobre isso. Ok? Então, já dei um tempinho aí para você abrir, tá? Parágrafo 1846. Diz aí: o pecado, tá? É o título do catecismo, o pecado, tá? A misericórdia de Deus e o pecado, tá? O pecado, gente, vem do homem, ok? Deus não pode pecar. Então, o pecado vem do homem, ok? A misericórdia aí vem de Deus. O que quer dizer misericórdia? Nossa miséria, não é, no coração de Deus. Olha que coisa bonita. Isso quer dizer misericórdia. A nossa miséria, a minha e a sua, depositada no coração de Deus. Ok? Porque nós somos pecadores. Deus não peca. Tá? A carta aos Hebreus diz que Jesus viveu tudo que nós vivemos, menos o pecado. Deus não pode pecar. Então, o pecado vem do homem e da mulher. Tá? E aí do pecado atrai sofrimento, doença e morte. São Paulo chega a dizer, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Se não houvesse o pecado, não haveria dor, não haveria morte, sofrimento, lágrimas, luto. Tanto que nós vemos que lá no Apocalipse, depois que capítulo 21, 22, Deus vai enxugar toda a lágrima no céu. Por que no céu não tem nada disso? Porque onde está Deus não pode haver pecado. Por isso que existe o purgatório. Porque se você não se purificar,
em vida, você tem que se purificar depois da morte para entrar no céu. Tudo isso aí a gente vai abordar nessas aulas aí sobre o pecado. Então diz o nosso catecismo: o Evangelho é a revelação em Jesus Cristo da misericórdia de Deus para com os pecadores. Lucas capítulo 15, aquela parábola do filho pródigo, que é maravilhosa. É um dos textos mais bonitos da Bíblia. Toda vez que eu leio aquele texto, dá vontade de chorar. Entendeu? A garganta chega, né? A gente fica... porque aquele pai é Deus. E aquele filho somos nós. Somos eu e você. O filho que pede a herança do pai em vida, a gente pede a herança depois que morre. Não é? Pai e mãe deixa a herança depois que morre. O filho pede a herança do pai em vida. Olha que desrespeito ao pai. Então ele vai para uma vida toda desregrada, passa fome, come lavagem de porcos. Aí ele vê, na casa do meu pai eu tinha tudo. Eu vou voltar na casa do meu pai, vou pedir perdão. Eu não quero nem que ele me trate como filho, como empregado. Mas e o pai? Chega a me arrepiar. Eu tô arrepiado. O pai ia todo dia lá no caminho e olhava para ver que horas que meu filho vai chegar. Na hora que o pai viu o filho vir, manda trazer, manda colocar sandália nos pés e vamos fazer festa, vamos matar um cabrito. Eu lembro quando eu era criança que eu ia esperar meu pai chegar. Todo dia, 6 horas, meu pai saía do serviço e eu ia esperar meu pai chegar. Saía do portão, claro, com esperança de ganhar alguma coisinha, um doce, uma bala. Ele sempre trazia uma balinha para mim, um chocolate, sempre trazia. Mas também eu ia para esperá-lo. Toda criança gosta de um agrado, claro. Mas eu não deixava de ir esperar meu pai. Entendeu? Eu ia para o caminho, ia lá, né, abria o portão, ia lá para o meio da rua e ficava lá esperando meu pai. Às vezes meu pai subia no morro, eu moro no morro, e eu descia para encontrar com ele. Entendeu? Então me lembra muito essa história do filho pródigo. Quer dizer, o pai não abandona o filho. O filho é um ingrato, né? Mas o pai sempre perdoa. Não é? É muito bonito. Lucas capítulo 15, a parábola do filho pródigo. É uma parábola. Né? O filho pródigo não existiu. Jesus contou uma história. Não é? Mas o importante, gente, é a revelação. Aquilo que Deus... Né? Então, é muito bonito. Eu chego até a me emocionar. Então, o Evangelho é a revelação em Jesus Cristo da misericórdia de Deus para com os pecadores. Somos nós. É o que eu expliquei antes. O anjo anuncia a José. Está falando de Jesus. José, pai adotivo de Jesus. Tá? E é bem propício, né, que nós vamos celebrar semana que vem, dia de São José. Né? E a paróquia de São José do Havaí aqui, esse ano está completando 100 anos. Então, é interessante aqui o catecismo falar de São José. O anjo anuncia a José: tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo de seus pecados. Mateus capítulo 1, versículo 21. Gente, essa é a missão de Jesus. Essa é a missão de Jesus. Olha aqui. Tanto que a palavra Jesus significa Deus salva. Deus salva de quê? Do pecado. Então, gente, a missão de Jesus nesse mundo é libertar o homem e a mulher do pecado. Então, Jesus não veio para outra coisa. Então, o pessoal aí da teologia da libertação aí não vai gostar desse texto. Então, essa parte do catecismo eles não vão gostar. Porque Jesus não veio, não é, para outra coisa a não ser tirar o pecado do mundo, como diz São João Batista lá em João 1,29. Então o anjo aqui, antes de Jesus nascer, já fala para José: você vai chamar o nome dele de Jesus, porque a missão dele é salvar o povo do pecado. E como é que você vem me dizer que não existe pecado, se Jesus veio para tirar o pecado?
Jesus não veio para outra coisa. Por isso que os judeus não aceitaram Jesus. Os judeus estavam esperando um libertador político, social, que iria libertar o povo judeu dos romanos, né, e daquela dominação que os judeus estavam sendo dominados. Então, por isso que não aceitaram Jesus. Mas Jesus não é essa a missão dele. Então, quando Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho, isso não é. Eu chegaria a vir num cavalo branco, com espada, revólver, igual na época de Davi, Salomão, dos reis, né? Montado num jumentinho, então esse não é o nosso rei. Depois mataram Jesus. E hoje a mesma coisa esse povo da teologia da libertação, que fala, né, que é o Jesus da árvore, é o Jesus, né, social, nada disso. Não estou dizendo que a gente não tenha que ajudar as pessoas, claro que tem que ajudar. Mas nós temos que dizer que Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Nós temos que tirar as pessoas do pecado. Não adianta nada encher, já falei, não adianta nada encher a barriga do povo e a pessoa ir para o inferno. Mas vai todo mundo para o céu, como alguns padres aí dizem. Não existe pecado, vai todo mundo para o céu. Assista as pregações do padre José Augusto que você vai ver. Ele vive falando sobre isso. Esses pregadores católicos que ficam dizendo que vai todo mundo para o céu. Não é verdade. Que não existe pecado. Aí o nosso catecismo fala, a missão de Jesus é tirar o pecado. O mesmo se dá com a Eucaristia, sacramento de redenção. Está vendo, Jesus? Então Jesus é o nosso Redentor. A gente fala o Cristo Redentor. Ele veio para nos redimir do pecado. Pecado de quem? De Adão e Eva, que eu já falei lá no começo. Isto é o meu sangue, o sangue da aliança que será derramado por muitos para a remissão dos pecados. Olha aí, Mateus 26, 28. Se Jesus derramou o seu sangue para nos redimir do pecado, então como é que a gente pode dizer que a gente não tem pecado? Se Jesus derramou o sangue dele por todos, não foi só por uma pessoa. Se você nasceu homem, se você nasceu mulher, você precisa da redenção de Cristo. Por isso que todo mundo precisa de batismo. Ninguém pode morrer sem ser batizado. Por isso que Jesus fala, quem crer e for batizado será salvo. Porque o que apaga o pecado original, que nós nascemos, é o pecado de Adão e Eva, é o batismo. Então, gente, olha a gravidade da coisa, olha a seriedade da coisa. Então, gente, fuja, meu irmão, minha irmã, estou falando para você aqui de coração, fuja de toda religião que diz que não existe pecado. Fuja de toda pregação, pode ser até católica, até de padre, que fala que não existe pecado, que vai todo mundo para o céu. Não assista, não siga essas pessoas. Eles estão te enganando. O pecado existe, tá? Jesus veio para tirar o pecado. E nós temos que lutar contra o pecado. São Paulo, gente, chega a dizer, por causa da nossa natureza decaída, não é? Que eu não sou capaz de fazer o bem, eu sou capaz de fazer o mal que eu não quero. Isso é o que a igreja chama de concupiscência, tendência ao mal, a tendência ao pecado. Por que a gente peca? Não é porque eu quero pecar, ninguém quer pecar. Mas por que eu peco? Porque a minha natureza é frágil, é fraca. O pecado original enfraqueceu a nossa natureza. O pecado original não apaga. Veja, apaga o pecado original no batismo, mas fica a sequela. Entendeu? E tem os nossos pecados pessoais. Todo pecado pessoal, já falei, ele tem a culpa e tem a pena. E ele me deixa menos santo. Então eu tenho que reparar, não é? Não basta só pedir perdão a Deus. Isso é outra coisa que as pessoas não entendem. Não basta só eu pedir perdão a Deus. Não, só isso não basta. Eu tenho também que reparar o pecado que eu cometi. Vou dar um exemplo aqui muito claro. Se eu roubar R$50 de uma pessoa, me arrependi, pedi perdão, mas eu tenho que devolver os R$50. Mas a pessoa não está mais aqui, morreu.
Então eu tenho que fazer alguma coisa para reparar isso. Dar uma esmola para alguém, ou dar esses R$ 50 para uma instituição de caridade. Entendeu? Estou dando um exemplo. Se eu matei uma pessoa, a pessoa não vai voltar mais. Então eu tenho que reparar isso. Se eu dei um tapa em alguém, se eu bati em alguém, eu feri aquela pessoa, me arrependi, Deus me perdoou. Mas e o estrago que eu fiz? Entendeu? Então o pecado não é só a pena, a culpa. Tem a culpa e tem a pena. E isso atrai consequências. Sofrimento, dor, morte. É o que eu falei antes. Tá? Por isso eu tenho que buscar os sacramentos. Falei aqui do batismo, né, a confissão, não é? E também a Eucaristia. Por isso que ele fala aqui da Eucaristia. Porque a Eucaristia nos dá força para a gente ter força. A confissão, a Eucaristia, os sacramentos. Por que os sacramentos? Para nos dar força, para a gente ter força, para a gente poder, pelo menos, lutar contra o pecado. Como eu já falei, a nossa natureza humana, ela vai querer pecar. Não adianta, gente. Né? A gente não quer pecar, mas a gente acaba pecando. Infelizmente. Não é? Então, esse é o parágrafo 1846. Agora vamos para o 1847. Deus nos criou. Olha que coisa, eu acho essa frase muito bonita, gente. Olha, presta atenção. Deus nos criou sem nós. Deus não precisou de nós para nos criar. Está lá no Gênesis 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, o homem e a mulher. Deus nos criou sem nós, mas não quis salvar-nos sem nós. Olha que coisa bonita. Adivinha quem falou essa frase? Santo Agostinho, o maior teólogo da Igreja Católica. Então, para nos criar, Deus não precisa de nós. Mas para nos salvar, Deus precisa da nossa colaboração. É tudo isso que eu já falei. Não é? Por isso que eu tenho que vigiar. Por que Jesus mandou vigiar? Vigiai e orai. A carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, por isso eu tenho que vigiar. Se eu não vigiar, eu vou cair. Aquele que está de pé, procure não cair. São Paulo diz isso. Isso que Santo Agostinho está dizendo. Deus já fez a parte dele. Jesus já fez a parte dele, já morreu na cruz, já nos deu perdão do pecado, mas agora eu tenho que fazer minha parte. Senão eu não tenho mérito diante de Deus. Por isso que eu tenho que lutar contra o pecado. É uma luta diária. Todo dia, de todo dia. Entendeu? Por isso que Santo Agostinho falou essa frase. Não é? Para me salvar, Deus precisa da minha colaboração. Tá? Por isso que ele fala lá em Colossenses 1,24, São Paulo fala: eu completo na minha carne o que falta a paixão de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Por quê? A igreja é uma comunhão. Quando São Paulo também fala isso. Quando um membro peca, fere toda a igreja. Por isso que eu tenho que confessar também com o padre. Por que nós católicos nos confessamos também com o padre? Porque quando eu peco, eu não ofendo só a Deus, eu ofendo a igreja. Eu sou membro da igreja. Isso está lá na Bíblia, está lá na carta aos Coríntios. Quando o membro sofre, peca, todo o corpo. Quando você corta um dedinho, o seu corpo todo não sente? Todo o corpo sente. Então, quando eu peco, a igreja toda é ferida. Então, eu tenho que me confessar também com o representante da igreja, que é o sacerdote. Por isso que eu também preciso me confessar com o sacerdote. Entendeu? Acolher a sua misericórdia. Então, se eu pecar, por isso eu tenho que pedir perdão. Tenho que acolher a misericórdia de Deus. Acolher a sua misericórdia exige de nossa parte a confissão de nossas faltas. Acabei de falar. Nós católicos não confessamos com Deus. Isso aí é coisa protestante que nós não aceitamos. Acabei de falar. Tá? Se você pode, tem que confessar com o sacerdote. Porque você não fere só Deus, você fere também a igreja quando você peca. Então, bem claro. Acolher a sua misericórdia exige de nossa parte a confissão de nossas faltas. Então, se o pecado é grave, nós vamos falar isso, eu vou fazer uma aula sobre isso. Se o pecado é grave,
Para mim poder comungar, eu preciso confessar. Se o pecado não é grave, é pecado venial, o ato penitencial da missa perdoa. Isso tudo nós vamos ver. Mais para frente nós vamos ver. Ok? Se dissermos não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Esse texto aqui é maravilhoso, gente. Esse texto a gente tinha que colar na nossa casa. E colocar para aqueles que ficam achando aí que são bonzinhos, que são melhores do que os outros. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos pó. E ao pó vamos voltar. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós, gente, somos iguais perante Deus. Tá? Eu não aceito esse negócio de eu querer ser mais do que o outro, né? Você julgar o outro, porque nós somos tudo farinha do mesmo saco. Está bem claro aqui. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Somos mentirosos. E a gente sabe quem é o pai da mentira, é o demônio. Se confessarmos os nossos pecados, tá vendo? Então manda confessar. Ele quem? Deus, que é fiel e justo, perdoará os nossos pecados. Aí vem o sangue de Cristo, por isso que Cristo derramou o sangue na cruz. E nos purificará de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículos 8 e 9. Então, é o que eu falei, questão do purgatório. Se você não se purificar aqui em vida, com as suas orações, por isso que a gente reza, por isso que a gente pede perdão, mas se a gente não faz isso em vida, aí depois a gente tem que fazer no purgatório, porque ninguém entra no céu se não for santo. Por isso que existe o purgatório. Não adianta, gente. Não adianta querer espernear. A maioria de nós vai passar no purgatório. Porque quem vai morrer 100% santo? Ninguém. Ninguém vai morrer 100% santo. É muito difícil. Então, a maioria vai passar lá. Que não é um lugar. É onde a alma se purifica para dali ela ir para o céu. Parágrafo 1848. Como afirma São Paulo, onde abundou o pecado, a graça superabundou. Romanos capítulo 5, versículo 20. Agora vem o outro lado da moeda. O pecado não é maior do que o sangue de Cristo. Nada é maior do que o sangue de Cristo. O meu pecado não tem perdão. Não, vamos falar sobre isso também. É um pecado contra o Espírito Santo. Tem gente também que é assim. Não adianta que eu não tenho mais jeito. Nada é maior do que o sangue de Cristo. Nada. Pode ser o maior pecado. Nós já estudamos isso, se eu não me engano, quando a gente estudou sobre a igreja, eu coloquei que não há pecado que a igreja não possa perdoar se a pessoa não tiver arrependida. Ela tem que se arrepender. Se ela não se arrepender, aí Deus não tem como perdoar. Mas não importa se roubou, se matou, adulterou, praticou aborto, não importa. O sangue de Cristo lava tudo isso. Agora eu tenho que estar arrependido de coração. Desse pecado eu estou arrependido, mas desse eu não estou. Aí não. Eu tenho que me arrepender de todos os meus pecados. Por isso que a igreja diz que você tem que fazer um exame de consciência de toda a sua vida. Se você não se arrepender, aí Deus não vai te perdoar. Ok? Mas nada supera o sangue de Cristo. Nada. Nenhum pecado é maior do que o sangue de Cristo. Nenhum. Mas para realizar o seu trabalho, deve a graça descobrir o pecado, a fim de converter o nosso coração e nos conferir a justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 21. Então, eu tenho que me converter. Olha aí, tá vendo? Então, o catecismo daí bem claro. Para mim poder obter o perdão de Deus, eu tenho que me converter. O que é conversão? Mudar de vida. Não importa, gente, o seu pecado, não importa o passado. É o que eu acabei de falar. São Paulo não foi o maior pecador? Maria Madalena, gente. Santo Agostinho. Gente, Santo Agostinho era um homem totalmente mundano. Olha o que se tornou Santo Agostinho, o maior teólogo da igreja.
Então, não importa o seu pecado, não importa se roubou, se matou, quantos matou, se adulterou, não importa. Agora você tem que mudar de vida, se converter. Eu não posso continuar na mesma vida, tá? Senão eu viro escravo, aí vira vício. Tá? Eu posso até cair. Tudo bem, caiu, tudo bem, é da nossa natureza. Mas eu tenho que me levantar, eu não posso ficar eu não posso ficar no pecado. Nós podemos até cair no pecado. Eu não posso permanecer no pecado. Entendeu? Ah, maravilha, então eu continuo, né? Aí vai e continua. Aí se deliciando no pecado, aí não. Entendeu? Então o catecismo diz bem claro. Então, eu tenho que me converter para que a justiça de nosso Senhor Jesus Cristo me alcance. Entendeu? O sangue de Cristo, né, me dê a vida eterna. Porque se eu morrer em pecado, sem me arrepender, em pecado mortal, aí eu vou para o inferno. É o que a igreja chama de inferno. Entendeu? Morrer em pecado sem se converter, sem se arrepender, é o que a igreja chama de inferno. Tá? Por isso que eu falo que nem todo mundo vai para o céu. Não adianta. Se a pessoa não quer saber de Deus, não quer se converter, entendeu? E morre, ela vai ficar separada de Deus. É o que a Bíblia ensina, é o que a igreja ensina há 2000 anos. Por isso que eu estou falando, foge de padres que falam que vai todo mundo para o céu. Foge desse padre. E de religiões que dizem isso. Tá? Como o médico que examina a ferida antes de curá-la, assim Deus, que é o nosso médico dos médicos, né, por sua palavra e por seu espírito, projeta uma luz viva sobre o pecado. Então, uma coisa importante para me discernir se eu estou em pecado ou não é a palavra de Deus. Tem muitos textos da Bíblia que eu posso usar para me fazer um exame de consciência. Eu posso citar aqui para você. Gálatas capítulo 5, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, capítulo 5, 6. Não é? São a carta aos Efésios. Vários textos, o próprio Evangelho, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Tem muita coisa ali que Jesus ensina sobre o pecado. O que a gente não deve fazer. Então, gente, a palavra de Deus, ela nos ensina o que a gente deve viver, para a gente viver na lei de Deus, na graça de Deus, e romper com a vida de pecado. Por que esses santos que eu falei aqui romperam com essa vida mundana? Eu citei aqui Santo Agostinho. Gente, Santo Agostinho, como eu falei, vivia uma vida totalmente mundana. Ó, teve um filho sem ser casado, né? Uma vida totalmente desregrada. Várias mulheres e bebida e várias coisas. Aí teve um filho fora do casamento, não foi nem casado, teve um filho, o filho dele morreu. Aí ele começou a procurar respostas sobre religião, sobre o mal, não é? Da onde vinha o mal. Aí foi maniqueísta, uma seita lá da África, lá na época dele. Viveu a vida totalmente errada. Só se converteu quando ele começou a ler o Evangelho. Quando ele começou a ler o Evangelho, ele se converteu. Mas ele teve uma conversão assim impressionante. Largou toda a vida mundana dele. Foi ser padre, depois bispo. Não é? Foi batizado, não era batizado. Tá certo que a mãe dele rezou 20 anos, Santa Mônica. Vou fazer um vídeo sobre Santa Mônica. Acho que eu já fiz um vídeo sobre Santa Mônica. A mãe dele rezou 20 anos pela conversão dele. Tá vendo? Aí, mas também quando ele se converteu também, meu filho, ele largou toda a vida. É o que eu tô falando. Converter é isso. Largou toda a vida mundana. Aí foi trabalhar para Deus. E hoje é esse teólogo maravilhoso aí, santo, foi canonizado, doutor da igreja, considerado junto com São Tomás de Aquino e São Jerônimo o maior teólogo da igreja.
Só os escritos de Santo Agostinho você não consegue ler. Fez um comentário praticamente da Bíblia inteira. Assim como São Tomás de Aquino também fez. Né? Então, gente, é impressionante. Mas por quê? Porque começou a ler a palavra de Deus. Ali ele se converteu. Isso aconteceu com muitos santos. Tá? Que a palavra de Deus é viva. Né? Então ela começa a colocar luz naquelas trevas ali. Por isso que muita gente se converte. Né? Daquela vida de pecado. Né? A conversão requer que se lance luz sobre o pecado. Ela contém em si mesma o julgamento interior da consciência. Nós já falamos sobre isso. A própria consciência nos acusa. Quando a gente comete um pecado grave, eu posso dizer por mim. Quando eu cometo um pecado, a minha consciência me acusa. Eu fico mal. Porque eu tenho conhecimento. Quando a pessoa não tem conhecimento daquilo que é certo, daquilo que é errado, é o que a Bíblia chama de ignorância. Agora, eu vou falar por mim. Eu tenho consciência, eu sei o que é certo e o que é errado. Então, quando eu cometo um pecado, a minha consciência vai lá no chão. Por isso que eu vou lá, me confesso, aí parece que sai um peso das minhas costas. Ainda mais a gente que trabalha na igreja, que trabalha para Deus, igual eu tenho esse canal aqui, aí para mim é pior ainda. Então, é o julgamento da consciência. Pode-se ver nisso a prova da ação do Espírito da verdade, que é o Espírito Santo. Por isso que nós temos, isso é graça do Espírito Santo. Ainda bem que nós temos o Espírito Santo no batismo e na crisma. É ele que nos faz a gente ficar com esse peso na consciência. No mais íntimo do homem, da mulher, né, do ser humano, e isso se torna ao mesmo tempo o início de um novo dom da graça e do amor. Recebei o Espírito Santo de Jesus. Por isso que quando Jesus chegou para os apóstolos, a primeira coisa que ele fez, recebei o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, que nós somos pecadores. Assim, esta ação de lançar luz sobre o pecado, descobrimos um duplo dom. O dom da verdade, da consciência, e o dom da certeza da redenção. O Espírito da verdade é o Consolador. O que é o Consolador? É o Espírito Santo. A palavra Espírito Santo significa isso, Consolador. Aquele que consola. Tá? Por isso que, graças a Deus, nós recebemos o Espírito Santo e ele nos dá a graça, então, de ter uma boa, de fazer bom exame de consciência, pedir perdão a Deus, se arrepender, mas a gente vai acabar caindo em algum pecado de novo, não adianta. Mas se caiu 10 vezes, se arrependa 10 vezes, confesse 10 vezes. Você não toma banho todo dia? Vocês tomam banho todo dia, não tira a sujeira do corpo todo dia? Então, é para lavar a sujeira da alma todo dia também. Amém? Mas não acabou, nós vamos ter muitas aulas ainda sobre isso. Na próxima aula, nós vamos ver a definição do pecado. Aí você vai aprender o que é o pecado. Hoje eu falei da questão do pecado e a misericórdia de Deus, do arrependimento e da misericórdia de Deus. Agora nós vamos ver a definição de pecado, o que é o pecado e por que ele é tão grave. Tá? Nós vamos ver na próxima aula. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.